Acho que para vocês começarem a pensar na apresentação de vocês, vocês devem se fazer duas perguntas, assim, de início, né? Então, quem é o seu público-alvo? Eu sei que é um pouquinho clichê, a gente ficar... Tudo que a gente vai fazer, público-alvo, mas vocês vão ver que é extremamente necessário a gente ter claro quem que é o nosso público-alvo para criar a apresentação, né? Aí mais para frente vocês vão ver a importância disso. Então, ter claro para vocês quem que é o público-alvo, se é um público interno, se é um público externo, isso vai ajudar nas tomadas de decisão aí de design, né, da apresentação. E também ter bem claro para vocês qual que é o objetivo da apresentação, né? Então, o que vocês querem no final com essa apresentação? É vender alguma coisa? É fazer com que o espectador saia com algum ensinamento, saia com algum sentimento, com algum desejo? Então, ter claro qual que é o objetivo final dessa apresentação. Acho que são as duas coisas que vão ajudar bastante a gente a tomar algumas decisões de design, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. E aí, para iniciar, eu queria mostrar para vocês dois conceitos base, assim, para o design no geral, né, mas que acho que vai fazer bastante sentido aqui para o nosso contexto de apresentação. E aí vocês também vão perceber que esses conceitos, eles se complementam, né. Então, o primeiro seria menos é mais. Também sei que isso pode soar como clichê, né? Que a frase menos é mais funciona assim para muitas coisas do nosso cotidiano, mas vocês também vão perceber que é bem importante pensar nisso na hora de criar a nossa apresentação. E aí, quando eu falo menos é mais, eu não quero dizer num sentido exagerado, do tipo, vou fazer minha apresentação com menos é mais. Vou abrir um slide em branco, escrever uma frase no meio, pronto, menos é mais, a minha apresentação está maravilhosa. Não é nesse sentido que eu quero que vocês interpretem, né? Na verdade, é ter um cuidado de não encher a apresentação com muitas cores, com muitas formas, com muitos objetos, enfim. E aí vocês vão ver que esse conceito se complementa com o próximo, que é forma e função, né? Então, assim, acho que um bom design, e aí para qualquer coisa, né, não só para apresentação, mas para qualquer coisa, um bom design, ele é o equilíbrio entre esses dois conceitos, né? Ele é o equilíbrio entre forma e função. Então, assim, toda vez que você for começar a criar sua apresentação, começar a colocar elementos, cores, fontes, enfim, tudo que você for colocar na sua apresentação, olha para aquilo e pergunta, cara, para que esse box amarelo, para que esse círculo amarelo está na minha apresentação? Qual que é a função desse círculo amarelo? É comunicar algo? É despertar algum desejo, algum sentimento? Não sei, não tem função? Tira. Se não tem função, não precisa estar na apresentação. Acho que é nesse sentido que eu trago o menos é mais. Assim, se ele está lá só para deixar mais bonito, só por enfeite, é melhor a gente tirar esse elemento, seja lá o que você esteja usando para a sua apresentação. Então, assim, é exatamente o que eu falei, um bom design é o equilíbrio entre a forma e a função. Só para exemplificar para vocês, vamos supor que eu vá criar um novo design para um abridor de garrafas. Sabe esses abridores de garrafa que a gente tem em casa, de metal? Todo mundo deve ter. Eu vou criar um novo design para isso. E aí, na minha criação, eu faço ele cheio de curvas, com muitas cores, um abridor mega bonito, assim, todo mundo quer ver e tal, mas na hora ali de abrir a garrafa, ele não funciona, não abre a garrafa da maneira correta. Então, assim, aí você vê o desequilíbrio. Eu deixei uma coisa extremamente pensando só em estética e ele não é funcional, ele não cumpre ali com a sua função. E o contrário também, né? O abridor de garrafa, acho que é um bom exemplo. Ele cumpre a função dele, esse que já existe, que a gente tem em casa, ele cumpre a função dele, que é abrir a garrafa, mas ele tem pouco apelo estético, assim, ele é feio, ele é de metal, uma cor só, ele é duro, enfim, ele tem pouco apelo estético. Eu acho que o equilíbrio dessas duas coisas é o ponto ideal, e eu acho que é o que a gente sempre deve pensar e buscar na hora de fazer o design da nossa apresentação. E aí, de que forma que eu vou mostrar para vocês como fazer um design legal, um bom design para as apresentações?
Eu vou explicar para vocês um pouquinho de identidade visual, que eu acho que é bem importante a gente ter isso na nossa apresentação, a nossa apresentação sempre ter uma identidade, e aí vou encaixando os elementos que a gente precisa para compor essa identidade visual, né? Então, assim, o que é identidade visual? A identidade visual é a combinação de elementos visuais que refletem um nome, uma ideia, um produto, uma empresa, um serviço. Então, as cores, tipografia, os formatos, frases como slogans, tudo isso tem o papel de gravar na mente do público, né? Então, ou seja, a identidade visual ela é continuidade, é repetição. Por isso que eu acho que a gente tem que ter isso na nossa apresentação, tem que ter aquele fio condutor que liga o último slide, o primeiro slide com o último, sabe? A pessoa vai estar no último slide, depois de ter assistido, sei lá, 40 slides, ela vai continuar entendendo que aquilo é a sua apresentação, que aquele último slide tem a ver com o primeiro. Então, isso é um pouco de identidade para o mundo de apresentações, assim, e eu acho que é muito interessante a gente ter, para que a nossa apresentação não vire uma bagunça e não passe aquilo que a gente deseja, que no final das contas é o que eu falei do início do objetivo da nossa apresentação, né? E aí eu vou mostrar um exemplinho para vocês aqui de identidade visual, só para deixar mais claro para vocês exatamente o que é isso de identidade visual, né? Então, assim, quando vocês veem essa tela laranja, tenho certeza que vem várias memórias, memórias de marcas, de comunicações, de tudo aquilo que a gente tem de repertório dentro da sua mente. Mas ele não passa de um quadrado laranja. E aí, quando eu mostro isso aqui para vocês, acho que muita gente já identifica o que é. Alguém se arrisca a dizer? O Itaú, já lembrei só no quadrado laranja, já vem na cabeça. Exatamente. Então você vê assim que um quadrado laranja com um quadrado azul já remete ao Itaú. É óbvio que isso é um trabalho de anos, né? Uma construção foi feita durante anos, com muito trabalho, com muito esforço de marca, de branding. Acho que a gente não está aqui para fazer um trabalho desse de identidade visual, mas só para exemplificar, para vocês entenderem a importância da identidade visual na apresentação de vocês, né? Então, vou passar mais um exemplo que acho que vai ficar bem fácil para vocês adivinharem. Um quadrado vermelho. Alguém se arrisca? Coca-Cola. Ou não. Exato, Coca-Cola. Tá vendo a importância da identidade visual? Acho que é isso que a gente tem que passar um pouco na nossa apresentação, né? Na hora de fazer a nossa apresentação. Além da identidade visual, trazer também um profissionalismo para a sua apresentação, né, mano? Traz um ar de seriedade e confiança para o espectador, para quem está assistindo sua apresentação, ele passa a ter mais confiança naquilo que você está apresentando, né? E aí, um dos primeiros elementos para a gente compor essa identidade visual e começar a criar, fazer o design da nossa apresentação são as cores, né? Então, as cores, elas estão em tudo do nosso dia a dia, né? Então, na hora de escolher alimento, na hora de escolher roupa, um carro, a decoração, enfim, tá em tudo. E aí, na hora que a gente vai escolher e combinar, quando a gente está criando a nossa apresentação, sempre vem aquela pergunta, né? Como escolher e combinar as cores de uma maneira, eu não digo correta, de uma maneira harmoniosa. E aí, óbvio, sempre linkando com aquilo, com o seu público-alvo e com o objetivo que você quer passar com a sua apresentação. E aí, gente, o que eu falo para vocês, assim, tudo que eu vou apresentar para vocês não são regras ou leis que tem que ser seguida exatamente dessa maneira. É mais como um guia, como algo para guiar vocês na hora de criar uma apresentação. Mais uma vez, tudo vai depender do seu objetivo, do que você quer conquistar com essa apresentação. Então, assim, como escolher e combinar as cores, né? Eu também não vou me aprofundar muito em falar para vocês sobre psicologia das cores, teoria das cores. Eu vou mostrar mais para vocês, como que eu posso dizer?
o quão importante as cores são para compor a apresentação, que assim, as cores elas não são usadas simplesmente para deixar a apresentação bonita, as cores elas também têm uma função, né? Lembrando aquele conceito que eu citei lá no começo. A cor ela tem uma função, a cor ela passa, ela tem um significado, ela transmite um sentimento, ela transmite um desejo, e é isso que a gente tem que pensar na hora de escolher a cor, né? E aí eu vou mostrar para vocês um guia emocional de cores, de como as marcas usam esses sentimentos e desejos que as cores passam para nós. Então, essa é uma tabelinha que a gente encontra fácil no Google, tá? Se vocês precisarem, só dá um Google lá de guia emocional das cores, psicologia das cores, que você vai encontrar bastante material falando do que cada cor transmite. Mas aí, só para exemplificar para vocês, por exemplo, o vermelho. O vermelho aqui, ele traz excitação, traz juventude, traz coragem. Se você for ligar com as marcas que tem vermelho, que usam vermelho na marca, por exemplo, a Coca-Cola tem muito aí de excitação, né? O laranja, por exemplo, ele é amigável, ele traz alegria, traz confiança. Então, se você for ligar com as marcas que usam laranja, por exemplo, Nickelodeon traz alegria. A Fanta é amigável. Então, assim, as cores, elas não são usadas de maneira aleatória, tá, gente? Elas têm um porquê e têm um significado de estarem ali. E é isso que eu quero, que eu acho que a gente tem que olhar na hora de criar a nossa apresentação. Pô, por que eu vou... A não ser que a gente esteja criando uma apresentação dentro de um guide de marca, né? Aí não dá para... Aí eu não vou fugir do guide. Mas acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Na hora de criar. Pô, por que eu vou escolher o amarelo? O que eu quero passar com isso? Por que eu vou escolher o vermelho? Eu acho que assim a gente consegue fazer uma coisa mais coesa e mais objetiva. Gente, se eu estiver falando muito rápido, muito acelerado, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Não, tá ótimo. E aí, para a gente começar a pensar em cores e combinações de cores, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o círculo cromático, que é esse círculo aqui do lado direito, que é através dele que a gente consegue fazer algumas combinações de cores. E aí eu vou dar uma explicação de forma um pouco mais rápida, porque também é outra coisa que a gente consegue encontrar na internet, lá, colocar círculo cromático, combinações de cores, lá no Google vai trazer muita coisa e existem muitas combinações de cores. E o que também vai variar com o público-alvo, com o objetivo da apresentação, enfim. Então, esse é o círculo cromático, ele é composto por 12 cores, né? Então, tem as três primárias, as 3 secundárias e as 3 terciárias. As cores primárias são as cores que não vêm da junção de nenhuma outra, então é o amarelo, o vermelho e o azul. A secundária é a mistura de 2 primárias e a terciária é a mistura de uma primária com uma secundária. E aí a gente consegue fazer várias misturas de cores aqui. As cores também, a gente pode dividir as cores entre quente e fria, né? As cores, elas têm temperaturas, apesar de ser muito subjetivo e depender muito da visão e do repertório de quem vê a cor, mas a gente pode dividir ela as cores entre cores quentes e cores frias. Então, as cores quentes são as cores que têm uma predominância do vermelho e do amarelo, e elas são chamadas de cores quentes porque elas trazem uma sensação de calor, elas estão associadas ao sol, ao fogo. As cores frias são as cores onde o azul e o verde têm predominância, e são frias porque elas estão associadas ao gelo, à água, elas trazem sensações de calma, de frescor, de tranquilidade. E aqui eu trago algumas combinações de cores dentro do círculo cromático, né? Então aqui é uma combinação complementar, que são as cores que estão de frente uma para outra no círculo cromático, né? Como vocês podem ver aqui, o vermelho e o verde. Aqui são as complementares divididas, né? Então, ela pega o verde, a complementar seria o vermelho, mas como aqui nesse caso é complementar dividido, a gente pega uma da esquerda e uma da direita, aí fica o laranja e o rosa, e a gente faz esse triângulo. Então, usando essas 3 cores, é uma combinação legal. Aqui são as cores análogas, então são as cores na sequência, as 3 cores seguidas uma da outra, dentro do círculo cromático.
Aqui, no caso, poderia ser esse azul claro, o verde mais claro. Ela só tem que estar em sequência uma da outra. Aqui são as cores intercaladas. Então, ela segue a sequência da cor análoga, mas sempre pula uma. Então, aqui no caso, eu tenho o verde. Em vez de ser o verde claro, eu pulo ele e vem para o amarelo. Em vez de ser o amarelo um pouquinho mais escuro, eu pulo ele e vem para o laranja. E aí, gente, eu trago só para exemplificar algumas combinações, tá? Essas combinações, elas são... existem várias, né? Várias maneiras de combinarem coisas. Como eu falei, se você dá um Googlezinho rapidinho lá, você encontra uma infinidade de combinações. E não necessariamente você, para fazer uma apresentação legal, você tenha que seguir essas combinações. Aqui são só exemplos e só para guiar vocês, para vocês terem um ponto de partida e da onde começarem a pensar. Mais uma vez, tudo depende do seu público-alvo e do objetivo da sua apresentação. Aí um outro elemento que a gente tem aí para compor a identidade visual são as imagens. E acho que é a parte um pouquinho mais legal da aula de hoje. Então, é muito válido aquela frase que diz uma imagem vale mais que 1000 palavras, e isso é verdade, é comprovado cientificamente. Então, 90% das informações transmitidas ao cérebro são visuais, e as imagens são processadas 60 mil vezes mais rápido no cérebro do que textos, e 40% das pessoas respondem melhor à informação visual do que a um texto simples. Ou seja, a apresentação de vocês tem que ser ilustrada, tem que ter imagem, tem que abusar desse recurso aí, mas para usar imagens a gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, a qualidade da imagem, né? A gente tem que sempre tomar cuidado de não usar imagem estourada, de não usar imagem em baixa qualidade, de não distorcer a imagem, porque além de deixar a apresentação feia, né, também tira um pouco do profissionalismo ali da apresentação, tira um pouco da confiança de quem tá, do espectador, né, de quem tá vendo a apresentação. E aí eu não sei se todo mundo conhece ou sabe, mas para procurar imagens no Google tem uma forma da gente procurar imagens em alta. E aí eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, legal. Então, por exemplo, vou procurar uma imagem aqui. Cachorro. Aí eu venho aqui em imagens, eu venho em ferramentas, tamanho e coloco grande. Aí ele vai trazer para vocês imagens daquilo que você pesquisou, só que só imagens, são todas imagens grandes. A maioria daqui você pode usar que ela provavelmente não vai estourar na sua apresentação, não vai ficar ruim. Aí a gente só toma cuidado lá na hora de aumentar ou diminuir para não distorcer a imagem. Mas é uma ferramenta legal aqui do Google que a gente pode conseguir bastante imagem em alta. Então a gente tem que ter esse cuidado aí com imagem para não acabar estragando, de certa forma, a nossa apresentação. Um outro cuidado que a gente tem que ter na hora de usar a imagem é com direito de imagem e direito autoral, né? E aí, ligando lá com o que eu falei sobre saber quem que é o seu público-alvo. Se você, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação para um público interno, para um público, sei lá, de dentro da Talkpad, por exemplo, não tem problema nenhum você usar a imagem da internet, de repente até não dar o crédito de onde você pegou a imagem, porque ali é um público restrito, só o pessoal de dentro da Talkpad, por exemplo, é que vai ver essa apresentação, então acho que não tem grandes problemas. Mas, se seu público-alvo, por exemplo, for um público externo, ou se você for compartilhar essa apresentação, e aí a partir disso você não tem mais controle de como vai ser compartilhada essa apresentação, é legal a gente sempre estar atento com direito de imagem e direito autoral. Então, assim, vai pesquisar no Google, vai colocar a imagem do Google lá, põe o site de onde você tirou, coloca a fonte de onde é a imagem, né? Vai usar uma ilustração, achei uma ilustração aqui no Google, achei legal, tenta descobrir de onde é essa ilustração, quem fez essa ilustração e dá o crédito lá, pra gente, assim a gente consegue evitar problemas maiores aí, e pode trazer problemas até na empresa, dependendo de como for o uso, né?
Vinícius, esse crédito, ele vai o quê? Com uma legenda pequena embaixo da foto ou, sei lá, no final da minha apresentação, por exemplo? Pode ser no final da sua apresentação, tipo, no último slide, você fazer um slide de fontes e de créditos, e aí você põe o crédito e põe de que imagem que é, a imagem tal do slide número tal. Ou pode ser debaixo de uma legendinha debaixo da imagem. Aqui no caso desse slide, eu coloquei a fonte aqui debaixo do texto mesmo. Entendeu? Eu dei o crédito aqui mesmo, mas pode ser debaixo da imagem, criar uma legendinha ali e colocar de onde você tirou, de que site você tirou, colocar o site, né, a URL do site. Mas, ou pode ser no final também, tanto faz, fica ao seu critério. Ah, legal. Ah, bacana. Banco de imagens, GIFs e ilustrações gratuitas. Eu vou mostrar, eu separei para vocês aqui. Acho que essa parte é bem legal, que aí a gente consegue viajar bastante para criar a apresentação e deixar ela bem legal, bem bonitona. Eu separei para vocês uma lista com vários bancos de imagem, banco de GIF, banco de ilustrações que vocês podem baixar à vontade lá e usar na apresentação de vocês. E aí o mais legal de banco de imagem gratuita é que você não precisa se preocupar tanto com direito de imagem ou direito autoral, porque é um banco de imagem gratuito que está liberado na maioria das vezes, para qualquer tipo de uso. Aí você pode usar à vontade. Mas, lembrando lá do menos é mais, usem com parcimônia, usem com cuidado. Então, quero colocar esse GIF aqui. Qual que é a intenção de eu colocar nesse GIF? É deixar a apresentação um pouquinho mais leve, é trazer um pouquinho de humor, enfim. Tentem pensar dessa forma para não encher a apresentação de GIF, que não faz sentido nenhum, que não comunica nada, e você acaba estragando a sua apresentação. Eu vou abrir aqui para vocês a lista com os bancos e vou mostrando para vocês como baixar uma imagem dos bancos e tal, mas depois eu posso disponibilizar para vocês toda a lista, tá? Então aqui a gente tem alguns bancos de GIF, eu trouxe dois para vocês, tá? São praticamente os melhores aí que a gente tem na internet, que eu particularmente uso bastante. Esse é o Tenor, é esse aqui a carinha dele. E é simples de usar. Tem a barra de busca, você coloca lá o que você está procurando, o termo que você está procurando. E aí o ideal, assim como o Renan falou lá nas primeiras aulas sobre o flat icon, na hora de pesquisar icon, o legal é procurar em inglês, tá? Normalmente esses bancos são gringos, então o legal é procurar o termo em inglês. Por exemplo, car. Aí ele traz todos os GIFs que tem relacionado àquele termo que você buscou. Você escolhe o GIF que você quer, clica nele. Aí aqui você escolhe o formato, pode deixar em HD GIF, que é um formato legal. Clique em Caption. Ele te dá até uma opção para você escrever texto, ó. Se você quiser criar um memezinho, sei lá, alguma coisa do tipo. Então você escreve texto, você pode mudar de cor o texto aqui, ou deixar sem nada. Deixar vazio. Aí você clica em criar GIF. Ele cria o GIF. Você clica em download. Ele baixa aqui já o GIF para você. Aí é só arrastar e colocar lá na sua apresentação. Da forma que o Renan ensinou lá como importar aquilo para a apresentação. E ele já vai abrir lá na sua apresentação tranquilo. Então, esse é um banco de GIF. Aí tem um outro aqui, que é o GIF.com. Mas aí eu vou mostrar um de cada e vou deixar o resto para vocês abrirem, para vocês explorarem lá, senão fica sem graça depois para vocês mexerem. Banco de imagem, eu tenho o Visual Hunt, que é um banco bem legal. Tem várias imagens aqui, tudo gratuito, tá? Deixa eu só fechar o GIF. Então aqui tem várias imagens legais aqui para vocês pesquisarem, imagem tudo em alta, enfim, é um banco bem legal. Aí a mesma coisa, você coloca na barra de busca o termo que você quer, normalmente em inglês, e ele traz lá, car. Ele traz todas as fotinhas que a gente tem de imagem, o que o banco tem de imagem de carro. E aí o legal é desse que você pode fazer um filtro por cor. Então, por exemplo, eu quero carro, mas eu quero carro com imagens que tragam mais para o vermelho. Só clicar na cor, ele já traz carro vermelho. Então, as imagens que tem mais tons de vermelho, né?
Então, laranja, aí ele traz imagens mais alaranjadas, verde, ele traz imagem mais esverdeada, e aí ele traz relacionado ao termo que você pesquisou. E aí também pesquisa em inglês, que é um banco gringo, então ele vai fazer a busca melhor quando você coloca o termo em inglês. Aí de banco de imagens, eu trouxe um outro aqui, porque assim, a maioria dos bancos de imagem gratuito que a gente tem, na verdade até os pagos, eles são bancos de imagem gringos. Então, se você pesquisar pessoas lá, o que você vai encontrar na grande maioria das vezes são pessoas brancas, ou norte-americanas, ou europeias, então são pessoas brancas de olhos claros, o que não é uma realidade completa no Brasil, né? O Brasil é um país gigante, é um país extremamente miscigenado, e a gente tem uma mistura muito grande. Então eu trouxe um banco para vocês, que eu achei bem legal, até para promover um pouco dessa coisa de diversidade aqui entre a gente. Eu trouxe um banco para vocês que ele chama NAPE, e ele é um banco de imagens que ele tem foco em pessoas negras, em pessoas de pele preta, né? E aí dá para a gente fazer essa mescla dentro da nossa apresentação, para não usar só, para nossa apresentação não ficar aquela cara de europeia ou norte-americana. Então a mesma coisa, que a interface dele, a carinha dele, tem o campo de busca, você pesquisa o termo que você quer, ele faz a busca, e aí ele traz relacionado aquele termo, mas aí o legal é que ele traz essa diversidade para a gente, então pessoas negras no banco de imagens. E aí tem vários outros aqui, tá? Banco de imagem, tem o Pixabay, tem esse daqui. Esse daqui é um banco de imagem de PNG, tá, gente? Ele já traz a imagem em PNG, já traz a imagem sem fundo. Então, e aí ele é separado por temas, né? Animal, natureza, fruto. Então, sei lá, você entra aqui urso. Ó, você entra em urso, ele já traz a imagem de várias imagens de urso já sem fundo. Entendeu? Então, você só clica no download, ele já baixa o PNG para você. É outro que é bem legal. E aí tem muita coisa. Tem bastante tema, bastante, enfim, uma infinidade de coisas para explorar aí. Mas o bacana desse é que ele já traz a imagem recortadinha sem fundo. E aí eu trouxe também 3 bancos de ilustrações. De repente, o que eu quero passar na apresentação, eu não consigo passar através de imagem. Ou fica mais interessante eu passar isso através de ilustrações. Aí eu tenho a opção de ilustração também. Tá? Mesma coisa, essa é a interface dele, campinho de busca, coloco o termo que eu quero lá, em inglês, e aí ele traz várias ilustrações para você baixar e usar na sua apresentação. O único detalhe, o único ponto que eu faço aqui na hora de usar a ilustração é aquilo que eu falei sobre identidade, sobre manter um padrão, sobre manter um fio condutor nas coisas. Então, por exemplo, se eu usei essa primeira ilustração aqui, que tem um tipo de traçado, ela é preenchida, o desenho é todo preenchido de cor, eu vou seguir, se eu precisar de mais ilustrações no decorrer da apresentação, eu vou tentar seguir mais ou menos essa linha. Então, vou usar essa outra aqui, que é mais ou menos a mesma linha, essas de baixo, enfim. Não vou usar essa no slide e depois essa daqui que tem um estilo de desenho totalmente diferente, porque aí foge muito do padrão e eu não tenho aquela coerência, aquela identidade na apresentação. Vini, todos eles são gratuitos? Todos esses que eu estou trazendo são gratuitos. Muito bom. É só baixar a imagem e usar. Então, os bancos de imagem. Aí tem 3 aqui também, tem outros 2 que vocês depois podem explorar. Eu mando para vocês, tá? Ou disponibilizo aqui no chat, antes da gente terminar, eu mando todos esses links para vocês, ou se vocês quiserem, eu mando por e-mail, enfim, não sei, a gente vê a melhor forma. Vini, eu posso só mostrar uma coisa ali no segundo de GIF?
pode mostrar aí na sua tela mesmo, só um hack que eu descobri há pouco tempo, que eu Sim. acho que é bem interessante. Ali o que você tem ali no segundo link lá do documento. Aqui no gif.com. Do GIF, isso. Tá. Aqui tem... Eu queria muito um GIF, eu assisti algumas apresentações que tinha GIF que não tinha fundo, né? Igual desse do gatinho. E eu não conseguia achar de jeito nenhum. Eu falava, meu, como que faz? Como que pode isso? E aqui tem ali uma aba. Cadê? Agora eu não tô vendo. Acho que essa barra aí tá... Aqui, ó, stickers. Então, esses stickers aqui são GIFs que não tem fundo. Legal. Então, isso quando você coloca na sua apresentação, dá um outro patamar, assim, é sensacional. Então, é um hack aí que é bem bacana, que dá para vocês usarem. Porque aí não fica aquele negócio quadradão, né? Tipo, uma imagem. Sim. Você consegue encaixar dentro de um box, igual você fez lá na sua apresentação, nas primeiras aulas, né? Uhum. Consegue encaixar ele dentro de alguma forma, de alguma coisa do tipo, para dar mais destaque nele, enfim. É bem legal. Exato. Mesmo. Aí você pode juntar com várias coisas também e tal. É uma dica aí. Segredos do Renan revelados. Os segredinhos. Pô, essas apresentações nunca mais serão as mesmas. Aí, ó. Tá aí o truque. Nossa senhora, a gente dá vontade de chorar toda vez que o Renan chegava com uma apresentação. Tinha vontade de chorar. Falava, eu não fiz, eu não terminei a minha apresentação, não, tá tudo bem. Agora vai todo mundo fazer a apresentação para competir com a do Renan. Sim. Exato. Queria ter tido essa aula antes da apresentação do Sonho Grande, ia passar menos vergonha. Bom, continuando, então, aí a gente também tem uma outra ferramenta bem legal para mostrar para vocês aí, que foi um pouquinho do que o Garel falou nas aulas anteriores também, que é essa Remove BG, que é uma ferramenta de recortar o fundo de determinadas imagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês também na prática. E aí eu mando para vocês também o link do site, tá? Mas é esse daqui, remove.bg. É muito simples, muito fácil. Então, tem a parte aqui deixa eu só, acho que não está no início aqui do site. Aqui, essa é a página inicial do site. Então, você vem aqui em upload de imagem, ele vai buscar lá os seus arquivos, de onde você quer puxar a imagem. Você escolhe a imagem, dá um abrir. No que você dá um abrir, ele já carrega e remove o fundo para você. Num passe de mágica. Muito fácil, muito simples. Nossa, que legal. Você vai compartilhar com a gente esse? Sim, mando para vocês o link. Apesar de... material de R$1, tá? Mas aí, por exemplo, beleza, aí pegou essa imagem, tirou o fundo, aí eu só faço o download, né? E colo essa foto lá na minha apresentação. Isso, faz o download e daí você pode arrastar sua foto, uma foto para apresentação. Ela já vem sem fundo. Bem simples, não tem segredo nenhum. Assustador. Cara desse homem. Ele estava em Frotas, estava no evento de Frotas Conectadas, é um dos palestrantes, tá? Então tem essa ferramenta que é bem bacana também, bem simples de usar, assim, não tem segredo nenhum, faz trabalho que, sei lá, por exemplo, eu como designer teria lá de 1 hora para tirar o fundo de uma imagem, a ferramenta faz em 3 segundos. E adianta muito o nosso lado, assim, ajuda muito a nossa vida, é muito bom. Deixa eu aumentar a apresentação aqui de novo. E aí um terceiro elemento para falar com vocês sobre identidade visual, né, sobre como complementar essa identidade visual, é fontes e diagramação. Então, a fonte que você escolhe para usar na sua apresentação, ela é muito importante também. Ela tem que estar ligada à sua identidade visual, e mais uma vez, sendo pensado lá no público-alvo, no objetivo da apresentação, porque as fontes, elas também comunicam, elas também passam, além de comunicar, óbvio, a palavra, né, a escrita normal, elas também passam sentimentos e desejos e sensações através de fontes, né.
Aí eu vou trazer para vocês aqui a fonte, o que é uma fonte serifada e uma fonte sem serifa e a diferença delas e o que elas passam, enfim. A fonte serifada é a fonte que tem essa hastezinha aqui no final, nas pontas da fonte, né? Então tem uma serifa linear, uma serifa curvada, serifa quadrada, tem várias. E basicamente, assim, o uso o objetivo dessa fonte, desse tipo de fonte, né, serifada, é para dar leitura nas coisas, né? Então, essa fonte ela é usada em grandes blocos de texto, em mídias que tem uma leitura muito demorada, porque essas hastes, essas serifas, elas têm a função de darem a percepção que elas estão quase que se ligando uma à outra e fazendo com que a palavra seja uma coisa só. Então, a leitura fica mais suave, fica mais tranquila, fica menos agressiva. Então, por isso que é usado em grandes blocos de texto. Então, você vai achar isso em livros, em jornais, em revistas. Normalmente, é uma fonte serifada que é usada, que é para dar essa facilidade de leitura. E aí, não que ela não possa ser usada nas mídias online, como, por exemplo, na nossa apresentação, só tem que tomar um certo cuidado, porque normalmente, dependendo de como você usa em telas, né, se usar muito juntinha, por exemplo, essas serifas acabam estourando e parecendo mais borrões do que essa ligação entre as letras. E aí, quando eu falo que as fontes, elas também passam sensações e sentimentos, isso é muito usado para a criação de marca, por exemplo. Então, uma fonte serifada, ela traz com ela, ela é mais carregada de tradicionalismo, de seriedade. Então, por exemplo, se você for ver um logo, uma marca de um escritório de advocacia, normalmente ela vai estar com uma fonte mais serifada, assim, que é justamente para trazer essa tradição, esse conservadorismo que a fonte serifada tem. A fonte sem serifa é a fonte que não tem serifa, não tem essa haste, essa pontinha. Ela é usada mais para dar legibilidade, né? Então, para leituras rápidas, para coisas grandes. Então, por exemplo, você vai ver ela sendo usada bastante em outdoor, por exemplo, que tem que ser uma leitura muito rápida, em mensagens curtas. Vocês vão ver ela também bastante na mídia online, então, em telas, na internet, enfim. E ela traz uma sensação mais de modernidade, mais de jovialidade. É uma fonte mais jovem, assim, né? Ela traz isso com ela. Então, as fontes também têm que ser pensadas e analisadas na hora de usar na sua apresentação, de acordo com aquilo que você deseja passar para quem está assistindo a sua apresentação. E aí, como a gente está usando o Google Slides, né? Eu trago para vocês o Google Fonts, que é o banco de fontes aí do Google, e da onde vocês devem escolher a fonte de vocês, baixar e poder usar na apresentação, ou qualquer outra coisa. Você pode baixar ela na sua máquina para usar para outras coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é a carinha do Google Fonts. Não sei se todo mundo já viu, se todo mundo conhece, mas esse daqui é o Google Fonts, né? fonts.google.com. Também vou colocar o link aí e vou mandar para vocês. Mas basicamente é esse. Aqui você consegue ver o nome da fonte e um exemplo de como ela fica escrita. Então tem várias e várias, pode navegar aqui e viajar na hora de escolher a sua fonte. E aí também, na hora de montar a apresentação lá, o ideal é pensar nessa identidade, nessa coerência que eu tanto falo. Então, por exemplo, você começou você começou a apresentação com uma fonte, termina ela com a mesma fonte. É legal, assim, não que seja proibido usar mais de uma fonte, mas evita usar muitas fontes diferentes, porque acaba virando uma bagunça e não passando o entendimento que você quer. Aí, assim, você pode falar, mas aí usar sempre a mesma coisa, vai ficar tudo muito igual. Não necessariamente. No caso da fonte, por exemplo, você pode alterar fazer alteração de tamanho, fazer alteração de peso. Então, sei lá, um título você deixa bold, um subtítulo você deixa médio, e o texto corrido você deixa no light. Isso já dá uma diferenciação, já traz
uma hierarquia visual aí para sua apresentação, que não necessariamente você precisa usar fontes diferentes para diferenciar alguma coisa dentro da sua apresentação. Então, assim, usem a mesma família tipográfica, né? Por exemplo, aqui no caso do Roboto, mas brinquem com as variações que a própria fonte traz, né? No negrito, no itálico, que aí a gente mantém lá a coerência e a identidade da apresentação. E aí, acho que é o último ponto até que eu trago para vocês é diagramação, né? Não adianta nada eu escolher uma boa fonte, uma fonte que passe aquela sensação que eu queira, mas na hora de jogar ela na apresentação, eu não diagramo legal, não organizo as coisas legais e fica tudo bagunçado. Aqui na imagem do lado direito, acho que está bem ilustrado aqui, então, deixar imagens bem visíveis, títulos com destaque, blocos de texto bem divididos. Sempre tentar trazer o que a gente chama de hierarquia visual, né? Então, por exemplo, títulos. Na minha apresentação aqui que eu fiz para vocês, por exemplo, eu trouxe o título sempre dentro de um box, com a fonte, com box que eu falo perdão, pessoal. Box que eu falo é esse quadrado rosa aqui, tá? Que eu coloquei. Então, eu trago sempre o título aqui dentro, com a fonte em branco, sempre na mesma cor. Por quê? Porque desde o primeiro slide lá, vocês já identificam que o que está aqui em cima é o título, né? Não só pela posição, óbvio que a posição entrega muito de que o que está em cima é o título, mas não só pela posição, mas pelo visual que eu criei e que eu mantive ao longo da apresentação. Então, também pensar nisso na hora de diagramar e de organizar o texto. Então, o título eu usei em fonte bold 20. Então, beleza, todos os títulos eu vou usar em bold fonte 20. Os textos explicativos, textos corridos, eu usei numa fonte light em tamanho 12. Beleza, então, no decorrer da minha apresentação, eu vou usar sempre esse mesmo tamanho. O que eu faço, por exemplo, quando eu vou começar a criar alguma coisa, independente do que seja, apresentação, sei lá, qualquer coisa que eu vá criar. Eu pego a tela, o formato do que eu vou fazer e divido em 4 partes. Eu encontro o centro na horizontal e o centro na vertical. E aí eu crio 4 blocos. E aí eu tento distribuir as informações de forma equilibrada dentro desses 4 blocos. Então, eu começo a organizar minhas coisas. Eu vejo que um bloco ficou muito branco, muito vazio, eu tento trazer algum elemento para lá para dar esse equilíbrio. Isso é legal também fazer. Quando eu falo de diagramação de texto, eu falo também daquilo de deixar alinhado à esquerda, deixar alinhado à direita, deixar centralizado. Isso vai muito do seu entendimento, do que você acha que vai comunicar melhor para a sua apresentação. O único ponto, assim, o único detalhe que eu acho que a gente tem que ter é que na hora de alinhar esse texto, a gente não crie o que a gente chama aqui de viúva. O que é viúva? Viúva são os espaços entre as palavras. Então, por exemplo, quando você pega um texto e você justifica ele, deixa de forma justificada, normalmente ele cria essas viúvas. Então, fica uma palavra aqui, a outra palavra vai lá para o final da linha e fica um espação em branco, assim, entre 2 palavras. Isso é muito ruim. Além de ser visualmente feio, acaba passando não passando aquele profissionalismo que a gente quer passar com a nossa apresentação. Então, aí na hora de diagramar, além de pensar na fonte correta, né, pensar também na diagramação, pensar na hierarquia visual, né, porque, como eu coloquei aqui no texto, através dessa diagramação, dessa hierarquia visual, você consegue conduzir o olhar do leitor exatamente para onde você quer. Então, tipo, eu deixo maior aqui, menor aqui, ele sempre vai ler aquilo que está maior na tela, aquilo que eu quero que ele leia primeiro. Então, assim, se você souber organizar bem as coisas, você consegue guiar o olhar do leitor para qualquer canto da sua tela. E aí, lembrando que a gente que é do Ocidente, né, a gente tem a leitura ocidental, que é sempre da esquerda
para a direita, de cima para baixo. Então, de repente, pensar nesse caminho que o nosso olho faz, né? Então, sempre que a gente vai ler alguma coisa, e aí, não sei se vocês já percebem isso, mas comecem a perceber isso em vocês mesmos, assim, sempre que a gente pega alguma coisa para ler, é esse sentido natural que a gente faz, assim, inconsciente. A gente pega alguma coisa e começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Mas a gente consegue driblar um pouquinho esse olhar quando a gente organiza as coisas, quando a gente tem uma hierarquia visual, quando a gente organiza as coisas de uma forma mais legal e mais bacana. Acho que basicamente é isso, gente, que eu tenho de design aí para trazer para vocês. Não sei se foi muito pouco conteúdo, foi legal. Muito bom, Vini. Muito bom. Valeu, obrigado. E aí é um pouquinho do que eu tenho para trazer para vocês, e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber um pouquinho a mais, podem me procurar que eu estarei à disposição. E o link eu mando para vocês, eu vou separar todos os links agora e mando para vocês, tá? Show. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Imagina, obrigado vocês por estarem aqui essa hora, escutando a gente falar sobre design. Eu vou mandar para vocês aqui no bate-papo, tá? Todos os links. Então, os bancos de imagem. O BG. O Google Fonts. Acho que era esse. Bom, é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Quer fazer algum apontamento? Não? Ninguém? Por mim, tranquilo. Então tá bom, galera. Valeu aí pela participação. Muito bom mesmo. Você explicou super bem explicado. Realmente tem coisas, esses bancos aí de imagem, de tirar fundo, meu, nem sabia que existia. E achei esse sensacional de pessoas negras, meu, nossa, muito bom mesmo. Legal, valeu. Muito bom ouvir esse feedback. Eu tava bem nervoso para apresentar isso para vocês, eu nunca ensinei ninguém a fazer nada, assim. Então, tava bem nervoso. Bem legal escutar isso de vocês. Parabéns.